Jovem vereador de 19 anos assume cadeira no Legislativo de Criciúma. Direção do Hospital São José convocou a imprensa para balanço financeiro da instituição. A entidade alega que ainda tem valores a receber do governo do estado e da prefeitura. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. E ainda, na edição de hoje, uma reportagem especial sobre as mudanças para trabalhadores e empresários promovidas pela reforma trabalhista. No esporte, Tigre venceu o Goiás e se aproxima do G4. E mais, o desempenho dos demais clubes de Santa Catarina nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera. Informe Região. Hoje, segunda-feira, 17 de julho de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Mais uma vez, a saúde financeira do Hospital São José de Criciúma volta ao centro das atenções. A instituição alega que ainda tem valores consideráveis a receber do governo do estado e da prefeitura. Mais uma vez, o medo de paralisação dos serviços toma conta da população. Com a intenção de ter uma gestão mais transparente com a população, é que o Hospital São José veio a público para divulgar os números da instituição. O hospital agora conta com um conselho consultivo, em que está auxiliando o acordo entre as partes, para que, enfim, as contas possam chegar no mesmo resultado. Ainda existem valores, o nosso balanço mesmo mostra valores a receber, e em relação a eles, nós estamos fazendo umas sucessivas reuniões já com a Secretaria de Estado da Saúde e com a Prefeitura de Criciúma, no sentido de se conciliar as contas, né? E estamos indo bem, fizemos uma primeira reunião de quase 4 horas no último dia 5 de julho, e agora no próximo dia 25 vamos nos reunir de novo com a Prefeitura e com a Secretaria de Estado da Saúde, onde nós vamos chegar, eu acho, a bom termo em relação aos valores que estão sendo discutidos. Na nossa conta, como comentei ainda há pouco, não há dúvida quanto ao serviço prestado. A dúvida fica só na liquidação e no valor contratado. Então, do nosso lado, nós estamos seguros do número. Mas, evidentemente, a partir do dia 5, quando a Secretaria de Estado apresentou o relatório deles de cerca de 60 páginas, mostrando os pagamentos que eles fizeram e mostrando a posição deles, nós ainda não chegamos à conclusão da análise final. E também a Prefeitura, no próximo dia 25, vai apresentar a posição dela. Pode ser que com a apresentação da posição da Prefeitura, as coisas se clareiem bastante. Para o hospital, uma análise das contas e um acompanhamento por parte do Conselho Consultivo é fundamental para chegar em um acordo. A vinda do Conselho Consultivo permitiu a formatação de uma mesa de negociação mais distensionada, de tal sorte que todas as partes estão num processo proativo de construção de saídas através de um entendimento. E o papel que o Conselho, juntamente com o Ministério Público Federal, tem realizado é de encontrar caminhos de mediação desse processo. O que dificulta um acordo é o entendimento entre as partes e, na maioria das vezes, está relacionado com os extratetos dos serviços contratados. Mas o hospital, até o momento, reconhece uma dívida no valor de 36 milhões de reais. Os valores hoje são distintos. A posição do hospital é uma, a posição da Secretaria da Saúde é outra, né? A posição do hospital, as contas a receber pela contabilidade nossa aqui, e é da ordem de 36 milhões, né? E não é a posição da Secretaria da Saúde, e é por isso mesmo que nós estamos conciliando as posições, vendo o que a gente registra que eles não registram, ou o que eles registram que a gente deixa de registrar. E uma vez conciliadas as contas, nós vamos chegar a bom termo. Um jovem de 19 anos entrou para a história da política criciumense como um dos vereadores mais jovens da história do município. Aliás, o vereador mais jovem da história do município a assumir uma cadeira no Legislativo. Marcos Meller permanecerá na casa por 60 dias,
tempo da licença do vereador Alisson Pires. Marcos era o terceiro suplente de vereador e assumiu um lugar na Câmara na vaga do vereador Alisson Pires. Com apenas 19 anos, sabe da responsabilidade que o cargo político tem e garante estar preparado para essa missão. Desde o momento que aceitei ser candidato nas eleições do ano passado, é porque já me sentia preparado para encarar esse desafio, e realmente é um grande desafio. É uma mudança radical aqui na minha vida, mas já venho me preparando há bastante tempo em relação a projetos, iniciativas, e tanto eu como qualquer um dos outros vereadores sempre pode aprender muito mais. Então nós temos que estar em constante visita nos bairros, em constante contato com a população e também em constante estudo em relação às leis, para saber, ter um conhecimento dos projetos que podem ser apresentados, dos projetos que não podem, do que é viável e do que é inviável. A princípio vão ser 60 dias de trabalho no Legislativo, que o jovem vereador pretende deixar sua marca na história do município de Criciúma. Esse período, não posso negar que vai ser uma experiência para mim, mas nós já estamos aí encaminhando projetos. O trâmite dos projetos é meio demorado, mas uma contribuição com certeza pode ser dada. Pelo menos deixar os projetos ali e depois acompanhar a tramitação. Trabalhar junto com a população e também com os colegas vereadores. A política no Brasil traz um cenário que faz com que poucos jovens tenham interesse em trabalhar e ocupar um cargo nessa situação. E Marcos vem trazer exatamente a juventude e a esperança de que participando desse processo pode acontecer a mudança. Eu acredito que os jovens não são somente o futuro, mas já são o presente. A política atual, ela necessita da intervenção de pessoas do bem e também, com certeza, dos jovens. O recado que eu deixo para os jovens é que participem da política, comecem a ser ativos e contribuam com o bem. Independente da sigla partidária, sempre é muito importante o jovem ter a participação na política e querer, ter a vontade de fazer diferente. É isso que precisa acontecer. Os jovens não devem fugir da política, porque, gostando ou não, a política não vai deixar de existir. Então é muito importante que os jovens participem ativamente para poder fazer um futuro melhor, construir um futuro melhor. A seguir, uma reportagem especial sobre as mudanças para os trabalhadores e empresários promovidas pela reforma trabalhista. Uma frente fria rigorosa chegou a Santa Catarina e, neste momento, neva na serra aqui do estado. E a meteorologia prevê muito frio durante a semana. Confira mais detalhes sobre o tempo agora no Informe Região. Amanhã, terça-feira, o sol irá predominar em meio às nuvens. Os mapas não indicam possibilidade de chuva. A mínima será de 1 grau e a máxima de 10. Na quarta-feira, o clima volta a ficar ensolarado. Porém, as temperaturas continuarão extremamente baixas. A mínima será de 3 graus e a máxima de 13. Na quinta-feira, o céu volta a ficar parcialmente nublado. Não há previsão de chuva. A mínima será de 5 graus e a máxima de 16. Mesmo cenário para sexta. Céu parcialmente nublado e sem a possibilidade de chuva. A mínima será de 7 graus e a máxima de 17. Aprovada em Brasília, a reforma trabalhista deve entrar em vigor em 120 dias. Porém, até agora não foi possível entender o que de fato vai mudar para empresários e trabalhadores. A reforma trabalhista foi alvo de polêmicas desde que foi cogitada. O texto, que altera desde a carga horária de trabalho, descanso, férias e também as normas de terceirização nas empresas, deve entrar logo em vigor. E para os sindicatos que representam os trabalhadores, é vista como retrocesso dos direitos conquistados ao longo dos anos. O movimento sindical sempre denunciou que essa reforma trabalhista traz um prejuízo enorme para todos os trabalhadores, enquanto que o governo divulga, que realmente
essa reforma é para gerar emprego, né, dar mais oportunidade, que na verdade não é isso, né? A geração de emprego, ela depende muito da política econômica, né, a política pública, investimentos, crédito mais barato. Isso sim gera emprego e não retirar direitos dos trabalhadores. Das principais mudanças estão a jornada de trabalho. Hoje é limitada em 8 horas, podendo haver até 2 horas extras por dia. Com as novas regras, a jornada diária poderá ser de até 12 horas. Em relação às férias, com a reforma, elas poderão ser fracionadas em até 3 períodos, mediante negociação. Quanto ao descanso, pelas regras atuais, o trabalhador que exerce uma jornada de 8 horas tem direito a no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas de descanso. Com as novas regras, o intervalo poderá ser negociado e poderá ter no mínimo 30 minutos. Essas são algumas das mudanças. O texto ainda fala da terceirização e também dos direitos jurídicos do trabalhador. Após ser sancionada pelo presidente, as novas medidas passam a valer em 120 dias. Para o governo, esse é um passo importante e necessário para a retomada da economia, com o argumento que os impactos já serão imediatos. Proposta defendida também principalmente pelas entidades representativas patronais. Para esse empresário do ramo de transportes e também presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário, a aprovação da reforma vai trazer de volta segurança para os empresários investirem. E para ele, outro ponto principal é a segurança jurídica para o empregador, já que as medidas devem reduzir os processos trabalhistas. Eu tenho a impressão que os empresários voltarão a investir e a gerar emprego, que é o que o Brasil está precisando. E não é só isso. Eu tenho a impressão também, aliás, tenho a certeza também, de que aquele jovem que está pensando em abrir sua empresa, aquele jovem que nasceu com o empreendedorismo, que é nato dentro da sua pessoa e que tinha medo de abrir uma empresa devido à insegurança jurídica que nós temos no país, agora vai se sentir encorajado novamente a abrir sua empresa e isso movimenta a economia e isso gera mais empregos. A seguir, Tigre venceu Goiás e se aproxima do G4. O Criciúma conseguiu vencer o difícil time do Goiás na noite de sexta-feira. Com o resultado de 1-0, o Carvoeiro pulou para a 9ª posição do Campeonato Brasileiro da Série B. O Criciúma estava a fim de jogo. No comecinho da partida, Douglas Moreira cruzou e Alisson Farias de cabeça mandou com perigo pela linha de fundo. O Goiás respondeu. Contra-ataque perigoso, Andrezinho de fora da área tentou surpreender. Porém, o goleiro Luiz estava ligado e praticou a defesa. Falta para o Goiás. Matheus Ferraz raspou de cabeça e Luiz precisou intervir, realizando grande defesa. Na sequência, a zaga Carvoeiro afastou o perigo. Olha o Goiás novamente. Troca de passes dentro da área do Tigre. Carlos Eduardo, livre de marcação, mandou o balaço. Luiz, mais uma vez, salvou o tricolor com uma grande defesa. Grande jogada de Maicon Silva pela direita. O cruzamento encontrou Alisson, que de primeira mandou o sapato. A bola explodiu no travessão. E o Tigre assustou de novo. Jocinei de fora da área mandou a bomba. Mais uma vez a bola bateu na trave. No rebote, Alisson Farias demorou para chutar e o lance acabou dando em nada. No segundo tempo, Adalgísio Pitbull, que havia entrado no jogo, costurou pela intermediária e soltou a perna. A bola passou com perigo, mas se perdeu pela linha de fundo. Neste lance, susto para a torcida tricolor. Cruzamento da direita de Thiago Luiz. Carlos Eduardo passou da bola, desperdiçando boa chance para o time do Planalto Central. Aos 9 minutos, o gol criciumense. Alex Maranhão cobrou falta. Giareta deu um leve desvio e a bola foi morrer no fundo do gol. Criciúma 1-0.
Na sequência, quase gol do Goiás. Carlos Eduardo de cabeça jogou para fora o que seria o empate esmeraldino. E ficou nisso. Final, Criciúma 1, Goiás 0. Bom, e ainda sobre futebol, vamos conferir o desempenho dos demais clubes de Santa Catarina nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Pela Série A, Chapecoense recebeu São Paulo em Chapecó. Túlio de Melo de cabeça abriu o marcador, Chape 1-0. Lucas Marques fechou o placar, final Chapecoense 2, São Paulo 0. Em Pituaçu jogaram Bahia e Avaí, René Júnior fez Bahia 1-0. Júnior Dutra empatou para o Leão, final Bahia 1, Avaí também 1. Na Série A, o Corinthians é o líder com 36 pontos, o Grêmio tem 28 e é o segundo, o Santos é o terceiro com 24 pontos e 7 vitórias, o Flamengo é o quarto com 24 pontos e 6 vitórias, o Palmeiras é o quinto com 22 pontos, o sexto é o Sport com 21 pontos, 6 vitórias, saldo positivo de 3 gols e 19 gols marcados, o Cruzeiro é o sétimo com 21 pontos, 6 vitórias, saldo positivo de 3 gols e 17 gols marcados, o Vasco é o oitavo com 20 pontos e 6 vitórias, o Fluminense é o nono com 20 pontos e 5 vitórias, mesmo número de pontos do Atlético Mineiro, que é o 10º colocado. A Chapecoense está na 13ª posição com 18 pontos. O Avaí está na zona do rebaixamento. O Leão da Ilha é o 17º com 13 pontos. Na Série B, o Figueirense foi a Pelotas encarar o Brasil. Robinho fez Figueira 1-0. Marcinho empatou para o Brasil. Tudo igual, 1-1. Enan deu a vitória para os catarinenses. Final, Brasil de Pelotas 1, Figueirense 2. Na Série B, o Guarani é o primeiro com 26 pontos e 8 vitórias. O Juventude é o segundo com 26 pontos e 7 vitórias. O América Mineiro tem 24 pontos e é o terceiro. Na quarta posição figura o CRB com 23 pontos e 7 vitórias. O quinto é o Vila Nova com 23 pontos e 6 vitórias. O Ceará é o sexto com 21 pontos e 6 vitórias. O sétimo é o Internacional com 21 pontos e 5 vitórias. O oitavo é o Londrina com 20 pontos, 5 vitórias e saldo positivo de 3 gols. O nono é o Criciúma com 20 pontos, 5 vitórias e saldo 0. O Santa Cruz é o 10º com 19 pontos. O Figueirense continua na zona do rebaixamento. O Furacão do Estreito é o 18º com 15 pontos ganhos. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.